revestimento da glória. Por isso que 1 João capítulo 3 diz: filhinhos, nós somos filhos de Deus. Ele faz questão de fazer tal afirmativo, mas diz: mas ainda não é manifesto o que havemos de ser. O anjo se apresenta como co-servo de João. Ele é tão servo de Deus quanto João. Mas quando vai falar dos cristãos, ele fala: teus irmãos. Porque se anjo fosse irmão nosso, anjo seria irmão de Cristo. E está lá em Hebreus: a qual dos anjos jamais disse: tu és meu filho, hoje eu te digo. Nenhum anjo é filho de Deus. Porque ser filho de Deus implica ser igual a Deus. E nenhum anjo é igual a Deus. Nós somos filhos de Deus porque somos gerados por obra de Deus. Cristo recebeu a expressão filho de Deus porque lá em Lucas sua encarnação foi fruto da obra do Espírito Santo. Está lá. Como será isto? Perguntou Maria. O anjo explicou: descerá o Espírito sobre ti, a sombra do Altíssimo te envolverá e tal, e pelo que o fruto, por isso o fruto que de ti há de nascer será chamado filho de Deus. Ou seja, é filho de Deus quem é fruto da ação de Deus. Como Cristo estava encarnando, fruto da ação do Espírito Santo, que também é Deus, ele recebeu o nome de filho de Deus. Mas ser filho de Deus não é só ser gerado por obra de Deus. Jesus é filho de Deus enquanto gerado por conta da encarnação, porque ele já existia com Deus lá na eternidade. O Cristo, o personagem Jesus, recebe o nome de filho de Deus, porque esse personagem vem à luz na história humana quando encarnado por obra do Espírito Santo. Mas ser filho de Deus não é só ser fruto da ação de Deus, também. Por isso que em João 1 diz: ele veio para os que eram seus, os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne e do sangue, vocês não nasceram da ação de um homem, mas de Deus. Por isso que nós somos filhos de Deus, porque tal Cristo também nascemos para Deus como fruto da ação de Deus. Mas ser filho de Deus não é só ser fruto da ação de Deus. João capítulo 5 diz que os judeus tinham ódio voraz, terrível, de Cristo, porque ele dizia que ele era filho de Deus. Aí diz o texto: fazendo-se igual a Deus. Ser filho de Deus é ser igual a Deus. Por isso que o texto lá em Hebreus diz: a qual dos anjos jamais disse: tu és meu filho, hoje eu te digo. Anjo é filho de Deus, é servo de Deus. Por isso que o anjo, quando se dirige a João, diz: sou teu servo, somos tanto servos de Deus quanto vocês. Mas na hora de falar dos irmãos de João, não diz nossos irmãos, diz teus irmãos. Porque se ele fosse irmão dos cristãos, dos anjos, ele seria irmão de Jesus e seria igual a Jesus. Mas não são. Diga graças a Deus, diga glória a Jesus, que essas luzes estão na nova aliança. Mas eu estou dizendo isso, e o que ele fala para nossos irmãos? E eu lancei os seus pés para o adorar, mas ele disse: olha, não faças tal, sou teu conservo de teus irmãos. Agora você entende que tem o testemunho de Jesus. Olha, testemunho de Jesus. Agora Deus, porque o testemunho de Jesus, a pregação de Jesus, o ensino de Jesus é o espírito de profecia. Espírito é pneuma no original. Da palavra constante no Novo Testamento grego, a correspondente palavra transliterada é pneuma. Nesse texto significa que a profecia sempre deve ser entendida em relação à tradição de Jesus e ao testemunho mais antigo a Cristo, a ser julgado por eles. Ou seja, o espírito da profecia, ele tem que estar, o espírito da pregação, de acordo com a tradição de Cristo e seus apóstolos. E essa tradição está onde? Eu já não disse que os apóstolos ensinamos nessa série de DVDs que a tradição agora a ser conservada pela igreja é a administração apostólica. Antes a tradição era a palavra judaica, agora a tradição a ser preservada é a palavra apostólica. Veja, mesmo o anjo que disse que o convite para as bodas, em que tudo está pronto,
E nós sabemos que esse convite é o Evangelho dele, que apresenta tudo já feito, realizado, bastando o homem crer e participar. O mesmo anjo que diz que esse convite são as verdadeiras palavras de Deus, revelando-nos que o Evangelho, que apresenta tudo pronto, bastando o homem vir participar gratuitamente, é o Evangelho que eles apresentam, os anjos, como sendo as verdadeiras palavras de Deus. Esse mesmo anjo, logo em seguida, diz que o testemunho de Jesus é o pneuma, é o centro da profecia. Que é profecia em si, pregação. Então, o centro do que se prega, o cerne, o núcleo do que se prega, gira em torno de Jesus. É lindo esse texto, o testemunho de Jesus. Porque aí não para a dúvida. Onde que se fala de Jesus? De Jesus. Esse texto aqui, ele é lindo. Eu estou curioso. Eu vou abrir aqui no meu Novo Testamento, que consta o grego. É tanta coisa que às vezes escapa uma ou outra coisa. Só a pessoa cuidadosa quanto na investigação do Novo Testamento. Então eu vou lá para Apocalipse 19. Eu vou olhar o versículo 10. Está aqui. Eu estou curioso. 19, 10. Me vê essa curiosidade agora. Olha como é que diz ao pé da letra: e caí perante os pés dele para adorar ele. E diz a mim, é a maneira diferente dos gregos de falar, e diz a mim: olha, não o faças, ou seja, não se ajoelhe. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que têm testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Sabe, eu agora li isso aqui só para ter certeza que não tem a palavra Cristo. E não tem. Para ficar bem claro que é o testemunho de Jesus. Não tem a palavra Cristo. Não tem. Sabe o que isso nos avisa? Se deixa bem claro que esse testemunho é o testemunho da nova aliança. É Jesus. Jesus só tem no Novo Testamento. Não tem a palavra Jesus, sequer tem a palavra Jesus no Antigo. Está ouvindo? Eu acabei, deu essa curiosidade. Sequer tem a palavra Cristo no original literal grego. Não há dúvida, é testemunho do personagem Jesus, que é o centro, é o pneu, é o núcleo, o centro da verdadeira palavra de Deus, agora, que é o convite para participar de uma ceia onde tudo está feito. É o Evangelho, não há como fugir. Não há como refutar essa palavra. Você que ouve, você só não aceita se você for filho da bendição e amar o erro. Porque está lá em João, esta é a condenação do mundo, que a luz veio ao mundo, os homens amaram mais as trevas do que a luz. Você está vendo? Sexta razão. E a última, nós observarmos quanto os santos anjos, porque pregar apenas o Novo Testamento, porque até os anjos que entregaram a lei atualmente apresentam o Evangelho como a verdadeira palavra de Deus, bem como o conteúdo da profecia, da pregação do ensino, centrado em Jesus, personagem de Jesus. E o personagem de Jesus se encontra no Novo Testamento. Quem tem ouvidos ouça.